Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que o amor seja perene em seu caminhar. Hoje, a temática aqui é da história geral, as revoluções liberais na Europa do século XIX. O objetivo é analisar a dinâmica política e social que provocou o conjunto das revoluções liberais no século XIX. Conforme a historiografia, um conjunto de alterações políticas, econômicas e sociais ocorrida como legado ideológico, principalmente da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Nesse sentido, representaram o fim das composições do antigo regime. No que concerne à classe dominante, surge a burguesia, regime de governo, o fim das monarquias absolutas e a constituição das monarquias parlamentares, constitucionais, uma nova ordem internacional com a independência da América Latina e o conflito ideológico entre a burguesia e o proletariado. O século XIX é marcado por um conjunto de novas ideologias, que nós vamos ver mais à frente, por exemplo, nacionalismo, o socialismo utópico, o anarquismo, o liberalismo, entre outros. No sentido político, econômico, social, o liberalismo no século XIX vai preconizar a ideia de desenvolvimento no sentido da liberdade do indivíduo e contra a autoridade absoluta do poder real. Isso significou a existência de um conjunto de liberdades e garantias defendida por exemplo, pelos teóricos Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu, que vai caracterizar um paralelo na economia, na política e na sociedade, visível em algumas máximas, como por exemplo a laissez-faire e a laissez-passer. Nesse sentido, as revoluções liberais que ocorreram na Europa tiveram repercussão também no Japão e na América Latina, em particular nos Estados Unidos, que vai provocar a independência dos Estados Unidos em 1776. Em 1830, diversas revoluções, revoltas, conflitos vão varrer o continente europeu e foram responsáveis pela eliminação definitiva do chamado Antigo Regime na França e também vai provocar na Bélgica a sua independência, sendo que os dois países tornaram-se monarquias constitucionais e que a alta burguesia vai adquirir um papel importantíssimo no Estado. Alguns vão dizer que a burguesia alcançou o trono político a partir da Revolução Francesa e a partir desse conjunto de revoluções que nós chamamos de revoluções liberais burguesas no final ou no contexto do século XIX. E isso vai estar vinculado tanto ao plano político e principalmente ao processo de industrialização da Europa. Segundo Hobsbawm, em 1848, novas revoluções vão ocorrer. Em seu conjunto foram denominadas de Primavera dos Povos, pois contaram com grande participação das camadas populares e, em parte, influenciadas já com as ideias socialistas. No entanto, a ideologia predominante e que comandou os movimentos do período é a ideologia liberal. O liberalismo é a grande mola propulsora desses movimentos que nós chamamos de revoluções liberais, tanto dos anos de 1830 como dos anos de 1840. Apesar de toda essa onda revolucionária que vai provocar um processo de mudança, de transformação, o liberalismo vai produzir com isso significativas mudanças, tanto na Europa
mas principalmente na França, com a proclamação da Segunda República e a formação de um governo de coalizão com particularidades socialistas, ou seja, é nesse contexto que o Marx e o Engels vão escrever o Manifesto Comunista e as ideias já estão entre os trabalhadores. De acordo com a história tradicional, foi durante esse período que se percebeu a luta de outros povos também na Europa, como por exemplo os húngaros, os poloneses, que buscavam a independência frente aos impérios da Rússia e da Áustria. Nesse contexto se deu respectivamente entre os alemães e italianos a luta pela unificação. Nós vamos ver mais à frente a unificação da Itália e a luta pela independência da Alemanha vão começar em 1848, liderada pela elite, pela burguesia, tanto um como o outro movimento. Segundo os estudiosos, na Inglaterra, país industrializado, que já tinha passado por um conjunto de revoluções no século XVII, a classe operária vai organizar por meio desses movimentos, conhecido como cartista e ludista, que lutou por direitos políticos e trabalhistas. Segundo Hobsbawm, nesse período, como afirmamos, foi escrito o Manifesto Comunista, no sentido de orientar o operariado que passou a se organizar e participar efetivamente da luta política em prol do socialismo. Na visão liberal, as revoluções liberais vão alterar profundamente o xadrez político no mundo ocidental. Para além de seus mapas, das alterações geográficas, o século XIX, de fato, coroou de êxito uma série de revoluções liberais em muitos territórios europeus e latino-americanos, que vai provocar a independência tanto do Brasil como das colônias espanholas. Nessa perspectiva, um conceito que vai estar muito à tona nesse momento é o nacionalismo, né? As bandeiras, os hinos, os brasões. Hobsbawm vai falar muito dessa questão do nacionalismo e isso foi muito forte nesse contexto, tanto na América Latina quanto na Europa. E isso estava bastante influenciado, ou foi bastante influenciado, pelo lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, promovido justamente pelos revolucionários da Revolução Francesa do final do século XVIII para o século XIX. Mas o mais marcante foi a questão cultural, a questão econômica, a questão política, que vai sendo alterada no sentido da liberdade, né? Nascendo daí a tolerância religiosa, né? Que foi uma das matizes para o caminho da laicização do Estado e da própria sociedade, enfim. As revoluções liberais do século XIX, que vai acontecer em dois momentos, 1830 e 1848, trouxe um novo diante do autoritarismo absolutista, promovendo a cultura da liberdade e da tolerância social e religiosa no sentido que prega o liberalismo. Dê um joinha e vamos que vamos.